Ah, ai, ai, ai. Mas o quê? Finalmente chegou a vez de eu falar das backrooms. Pra quem não me conhece, oi, eu sou o Nomade, e se você não conhece tão bem sobre o que eu tô falando, imagina que de uma hora pra outra seja possível escorregar pra fora da realidade e cair em um lugar muito peculiar. Você sem querer agora foi parar em um labirinto aparentemente sem fim, onde os seus únicos companheiros são paredes, construções estranhas e um papel de parede terrível. Se você não escorregou para dentro de uma igreja de parede preta da esquina, meus parabéns. Você foi parar nas backrooms. Aqui onde eu tô, no caso. Enfim, essa história surgiu por volta de 2017 em fóruns de internet. E eu não sei bem especificamente quem inventou, mas o fato é que as backrooms exploram alguns conceitos muito interessantes e bem diferentes. Talvez pelo jeito que eu falei, deu de entender que as backrooms são só isso aqui, mas na verdade, as backrooms são muito mais do que só esse padrão de construção. O labirinto se divide em etapas muito bem definidas onde tudo costuma mudar. Piscinas gigantes, bibliotecas sem fim, estacionamentos infinitos. Cada nível costuma ter uma estética única, muito diferente da encontrada no nível anterior. Mas todas têm uma coisa em comum. Todas as camadas são compostas por espaços limiares. Espaço limiar, para quem não conhece, para quem está se perguntando o que é o limiar, por que ele criou um espaço, em resumo, são lugares que causam inerentemente uma estranheza muito peculiar. Se você já andou num shopping logo antes dele fechar, um estacionamento de madrugada ou um parque de diversões vazio, provavelmente já sentiu isso. Pelo fato de você estar habituado com o local, você sente uma familiaridade, uma nostalgia. Mas o que acontece é que o cérebro humano é especialmente bom em ler padrões, e melhor ainda em detectar quando algo não está como deveria. Então o shopping sem pessoas, o corredor iluminado de forma estranha e o estacionamento sem nenhum carro transforma rapidamente essa familiaridade em um desconforto. E o resultado disso é uma sensação muito específica de deslocamento, como se aquele momento não fosse real. Esses lugares nostálgicos mais desconfortáveis são os espaços limiares, a estética principal das backrooms. Se fosse só isso, já seria bem interessante, mas tem um outro fator que torna isso tudo ainda pior. A nossa cabeça não consegue processar uma coisa que nunca acaba, e quanto mais tenta, menor ela se sente. Então, se ambientes limiares já causam um sentimento de vazio, tudo piora muito quando isso é um recorte da realidade infinito só desse sentimento. E é justamente nisso que as backrooms te prendem, um labirinto infinito de sentimento de desconexão profunda. Pois é impressionante como a gente acha formas muito criativas de criar horrores terríveis pra gente se sentir mal, né? Enfim, com um conceito tão legal, não é à toa que esse negócio sempre acaba voltando. Mas tem uma coisa que tem se misturado cada vez mais com a história e que esbagaça completamente cada vez mais o que eu disse até agora também. Eu não disse isso antes, mas você não está preso nesse lugar sozinho. Junto de você tem monstros. Depois de quase uma década existindo, apareceu tanta coisa relacionada ao tópico que fica até difícil dizer o que influenciou o quê. Mas o fato é que o que não faltam nessa história são monstros, desde esmilinguido do mal, dragão, até tipo janela. De qualquer forma, de todos os motivos pela qual as backrooms passaram a ter monstros, um dos principais foram a quantidade imensa de jogos que foram criadas sobre o tópico, e comicamente a maioria deles é terrível. O que acontece é que mesmo que de ver imagens disso ou assistir vídeos você consiga pegar os sentimentos que eu falei, quando se trata de um jogo isso tudo rapidamente vira um walking simulator que não causa nada além de tédio. Os primeiros jogos até tentaram, mas quando você coloca objetivos pré-definidos, a sensação de vazio acaba muito rápido. E sem mais nada acontecendo, os ambientes não adicionam nada muito mais nesse formato de jogo do que quando era uma imagem. Então foi justamente para solucionar isso que colocar monstros virou praticamente o padrão. Desde fugir de monstros clássicos, fugir de monstro com os amigos e até as bizarrices maiores, tipo fugir do Shrek nas backrooms ou as centenas de variações esquisitíssimas do Roblox. Todos eles sempre tinham um bicho te perseguindo. E não me entenda mal, também não estou dizendo que é necessariamente uma experiência ruim por causa disso. O de escapar com os amigos, por exemplo, é bem divertido. Mas eu acredito que isso mesmo assim acaba instantaneamente com o que fez as backrooms se destacarem em primeiro lugar. Quando é adicionado um medo tão primordial como o de luta e fuga, dessa forma, é como se eu tivesse uma comida suave e agridoce e derramasse um monte de sal em cima. Você de repente vai sentir só o gosto salgado.
Da mesma forma que você de repente vai sentir só o medo dos possíveis monstros e dos possíveis jumpscares que você vai receber. E é bem por isso que eu digo que os monstros não são o ponto das backrooms. Afinal de contas, o que fez ela especial não foram eles. Foi justamente esses desconfortos bem mais sutis e difíceis de explicar. Aliás, sobre o filme, a minha aposta é que ele vai cair 100% em Fuga de Monstro e não vai explorar praticamente nada do que eu falei também. Vai ser mais ou menos na linha dos jogos. Mas eu posso estar errado. Deixa as suas apostas aí nos comentários, vai que alguém acerta. Enfim, por hoje é essa a abobrinha da semana. Eu tô com um bloqueio criativo meio brabo, mas eu espero que vocês tenham gostado. E eu espero também te ver na próxima. Se eu conseguir sair daqui, né? Tchau, tchau.